Meus amigos, e ontem o Flamengo aplicou um baita chocolate, uma baita humilhação. Fale o que você quiser, que todos os adjetivos são válidos para essa partida do Flamengo, e a mídia repercutiu demais. Ficou interessado e quer saber o que foi que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. Demais o texto do Pedro, exatamente refletindo mesmo o sentimento do torcedor nesse dia seguinte. Disparidades, e aí essa é a diferença, né? Os números do Vasco e do Flamengo nesse atropelo do rubro-negro. Do lado do Vasco, foi o pior em tudo, em finalizações, em passes tentados, em gols sofridos, em finalizações sofridas. Isso comparando os outros jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Do Flamengo, a gente faz os 26 jogos do Tite. Caramba! Foi o melhor em gols marcados, o melhor em posse de bola, o melhor jogo, então, com finalizações certas e também o que teve o maior número de grandes chances criadas. Então já vou perguntar direto pro Pedro Henrique Torres se essa foi a melhor atuação do Flamengo do Tite, então contando até a temporada passada, já que o Pedro acompanha ali diariamente o clube e, claro, acompanhou todos esses jogos. Foi, Pedro? Bom dia. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, beijo para Mari de volta aí. Estava acompanhando as peripécias dela nas redes sociais, mas está de volta. Olha, melhor atuação do Flamengo do Tite, talvez. Acho que aquele 3-0 sobre o Palmeiras no ano passado também foi uma atuação muito grande do Flamengo. Então acho que fica pau a pau ali, mas o resultado certamente foi muito expressivo ontem no Maracanã, a maior goleada da história no Clássico dos Milhões. Isso é algo impressionante, foi se construindo ali, como a gente estava dizendo, na frente de todo mundo, e muitos rubro-negros a gente tem contato ali, é muito próximo a tribuna do Maracanã com torcedores, é lado a lado, e no intervalo muitos torcedores vinham até jornalistas ali e falavam: olha, hoje vai dar para fazer um placar histórico, hoje vai ser aquele dia que não vai dar para deixar passar como em outras oportunidades. E de fato o Flamengo fez isso, era uma atmosfera que estava pedindo isso do lado rubro-negro e os vascaínos muito impactados com tudo que estava acontecendo. Então essa atmosfera deu muito certo, o Tite pedindo o time para atacar o tempo todo, o Arrascaeta pedindo bola mesmo quando estava 4-5-1, querendo atacar. Então acho que tudo isso contribuiu bastante, mais de 62 mil pessoas no Maracanã, e até o timing certo, o Tite esperou ali o 5-1 para colocar o Gabigol. Algumas pequenas vaias, xingamentos a ele foram abafados ali mais rapidamente. Ele entrou em campo e aí depois fez o 6º gol e construiu essa história aí do 6-1, a maior goleada de todos os tempos. Então o Flamengo sai grandão para essa data FIFA, né? Dá aquela parada de 12, 13 dias agora, basicamente, e tem que respirar fundo. Tem a liderança, tem também os uruguaios, por enquanto, que não foram chamados por uma primeira convocação de amistoso. O Flamengo vai tentar contar com eles para o dia 13, no jogo contra o Grêmio, talvez o Pulgar também, antes da Copa América, vai fazer um esforço bem grande para tentar manter esse pique da remada, como o Bruno gosta bastante de ouvir, mas foi uma tarde, noite ali, /noite de sonhos para os rubro-negros. Deu tudo certo e um pesadelo muito grande para Álvaro Pacheco e companhia, né? Berta e o Pedro voltam então para a gente conversar mais de Flamengo e Vasco e esse resultado lá no Rio de Janeiro. A gente tem exatamente então as maiores goleadas do rubro-negro contra o Vasco no Brasileirão, tá? Então a gente está fazendo o recorte pelo Flamengo. O Flamengo agora em 2024 consegue a maior goleada do rubro-negro em cima do seu rival na história, superou aquele 6-2 lá de 43, 2000, 2023, 2019, parava ali no 4º gol. Dessa vez foi sem dó nem piedade, Mari Pereira. Bom dia pra você. Bom dia, amiga. Bem-vinda de volta. Obrigada. Bom dia, amigos, fãs de esportes que nos acompanham. Sem dó nem piedade, né? E, assim, o pior é que os 20 minutos ali, né, de competitividade que o Vasco conseguiu, que teve a finalização, enfim, do Verratti, quase um gol. Não, teve gol, né? Teve do o Verratti, gol. na verdade. E aí, depois que passa essa fase de um Vasco né, que consegue, pelo menos, ali criar situações, o Flamengo ele começa a entrar no jogo e aí depois do primeiro gol, que já tem um erro individual ali do Maicon, que já tem uma jogada trabalhada entre 3 jogadores do Flamengo ali, né, entre De La Cruz, Arrascaeta, enfim, uma aproximação com o Cebolinha muito bem, o Vasco não dava indícios de que poderia voltar para o jogo. Assim, foi uma coisa que foi uma sequência ali, né, de quedas. O Vasco foi realmente se desfazendo na partida, desmoronando. E termina o primeiro tempo com 15 finalizações, 10 no alvo.
É muita coisa. Então, assim, o Vasco ofereceu o jogo para o Flamengo e o Flamengo com qualidade, enfim, você cresce no Maracanã, você cresce com o adversário num clássico, o Flamengo dominou. Dominou depois desses 20 minutos até o apito final. O que é que explica esse 6-1, Mário Marra? Bom dia. É essa tarde mágica realmente do Flamengo, onde tudo deu certo, os erros e os problemas no Vasco? Prazer estar com você. Bruno, Marianas, fã do esporte. A diferença é muito grande entre eles, né? E ainda o Vasco, no meu modo de ver, nas opções, tudo, e até no jeito de jogar, o Vasco facilitou a vida do Flamengo. Há quanto tempo o Arrascaeta não corre com a bola? Há quanto tempo? Né? Eu acho que ele não tinha tido espaço para jogar em toda a temporada até agora. Tanto que a gente falava do meio de campo, quem está um pouquinho abaixo ainda é o Arrascaeta. Ontem bem foi marcado, uma Arrascaeta daquele jeito, né? Sim, ele encontrou... Não é que ele reencontrou o futebol dele sempre teve ali, ele é um jogador de muita qualidade técnica, tudo, mas ontem ele teve como mostrar isso, né? Porque contou com a permissividade de quem, eu não vou nem falar marcava, né? De quem observava ele jogar. O Flamengo fez uma partida muito grande, muito boa. Ainda começa tomando um gol, mas eu acho que tem... Nossa, eu não sei nem por onde começar. Tipo, de um lado tinha o Tite, um técnico que a gente sempre fala que não está bem, mas sempre tem que respeitar. É um técnico de 2 Copas do Mundo. Para mim, ele ainda é o melhor técnico de futebol brasileiro. E do outro lado, um técnico que está tentando conhecer o nome dos jogadores. E pelas características, assim, o Maicon sendo um jogador, um terceiro zagueiro pelo lado direito, não vai rolar, gente. Porque ele vai encontrar um ponta veloz. Ele tem que ser o cara de dentro, o tempo inteiro. Você não vai jogar nas costas dele o tempo inteiro, né, Marcos? Isso. E o João Vitor, que às vezes é quem joga pelo lado ou jogando por dentro. E cá entre nós, assim, do jeito que foi, do jeito que tá, ele vai ver numa segunda partida, ele vai ver daqui a um mês que a escalação dele foi bastante errada. De muita coisa, assim, que não batia. Como, por exemplo, jogar com os 3 zagueiros e com esses 2. O Léo pelo lado esquerdo, ok, isso é normal. Mas o Maicon não vive, o Maicon tem dificuldade. E no meio de campo, esse espaço para a Arrascaeta, ele foi dado porque a escalação também foi errada, com o Galdames e com o Esforço? Eu também acho. Eu também acho. Porque não é característica de nenhum dos dois a caça, sabe? Assim, olha isso. Ele girou, ninguém chega. E ele ainda fez o mais difícil, porque ele ainda carregou mais do que precisava, porque ele tinha tanta confiança ali no espaço, que ele ainda fica cara a cara com o defensor, limpa, ajeita pro lado, toca. Sabe aquele coisa do jogo das portas? Coisa antiga, né? Que tinha as portas. As portas estavam fechadas e ele foi buscando um outro espaço. Não, uma hora vai ter um espaço. E não tinha nenhum monstro atrás, né? De nenhuma porta ali. Ele podia entrar que não Qualquer porta estava aberta. Muita facilidade, gente. Isso aí... Monga, né? Não tinha monga. Eu tinha medo da monga. Isso aí, ele precisa... Os jogadores do Vasco precisam, assim, precisam receber um vídeo com o que aconteceu. E eles têm que ter dignidade de falar, cara, assim, sério. Porque se fosse no colégio, no intervalo, alguém ia dar bronca. Assim, você tá deixando o cara jogar, sabe? Assim? O Léo Jardim, coitado, até tava ali dando uma bronca ou outra, mas a voz dele e ainda assim tava mal era salvando, ouvida, né? Tava salvando, o Léo Jardim ainda conseguiu salvar. Porque esse número de 18 finalizações certas, 18 no alvo. E 30 no total, né? E 30 no total, muita coisa. É que a gente tá falando agora, que você me perguntou sobre o erro do Vasco. Né? Mas fica muito claro também que o Flamengo ontem deu uma imensa demonstração, né? Olha, nós somos os mesmos, nós estamos aqui, a gente pode fazer isso outras vezes, hein? Porque assim... Logo hoje, que é dia de sorteio, né? É verdade. O Flamengo ter espaço em alguns jogos, ou um adversário enfraquecido, ele já teve em outros momentos. Ontem, além do adversário enfraquecido e dando espaço, o Flamengo falou, é isso. Eu ia falar um negócio, mas eu tava de férias, as coisas quase saem da minha boca sem pensar. Fazer xixi no poste, entendeu? Que é marcar o seu território. Sim. Ontem o Flamengo falou, opa, calma, é um adversário mais fraco, tá me dando espaço, eu vou fazer isso. Não, e é meu rival. É meu rival. É meu rival, assim, não vou aliviar, é meu rival, eu vou com tudo. O Vasco, ele quase que ele consagrou todos os atacantes, né, do Flamengo, assim. Sim.
Assim, quase. Até o Gabigol. Exatamente, porque depois o Bruno marca, depois o Gabriel marca, o Cebolinha não baita jogo. Consistência também. Exatamente, então assim, ele o quase Bach, consagrou. o Matheus, ele no final, ali na entrevista, ele começou a falar de como era importante alguns gols. A gente precisava fazer um gol de bola parada, a gente acabou fazendo, a gente precisava fazer um gol por dentro, a gente fez. Quer dizer, saiu gol de todo jeito, né, Mário Pereira? Na finalização do Pedro, gol de peito, 8 jogadores do Vasco na área. E na do Davi Luiz, 9 jogadores do Vasco na área. Então, assim, Fazendo ninguém o quê, ali, né? nada, só cumprindo função. De estar na área, porque talvez eu deva estar ali. Mas marcar, não. Não, eu acho que... Acho que o Vasco vai melhorar. Mas, Você acha mesmo? Acho. Acabou de chegar o técnico. Tudo. É que eu... Mas eu, assim, acho que a primeira coisa é que... Parece um papo repetido. Eu saí de férias 10 dias, a gente CB7 volta, o igual? Vasco está em crise, o Vasco ainda vai melhorar, o Vasco dá Eu acho que vai sinais, o melhorar. Vasco... A primeira coisa é que aquele pessoal não está lá, né? Sim. Ou pelo menos durante um tempo. Porque a culpa maior, a gente vai olhar para os jogadores, vai olhar para a permissividade no meio campo, e você vai pensar, o que está acontecendo com esse clube? O que está acontecendo está aí, né? Falta de compromisso total de quem estava em cima, tal, de quem mandava, ou que mandava, né? Que queria só ter o lado bom da coisa. E aí agora vai... Fora eu acho que o Vasco vai melhorar. Mas a melhora do Vasco, por mais que ela seja rápida, acentuada, espetacular, a derrota de hoje já está uma cicatriz, sabe? É aquela cicatriz no rosto, uma marca no rosto. Todo mundo vai bater o olho e vai lembrar. E é o tipo de baque que ele quase que exige uma resposta imediata. Assim, e é difícil o momento, porque é um treinador que acabou de chegar. E vai ser a O resposta. próximo jogo Foi é a o Palmeiras. primeira exibição dele. O próximo jogo é o Palmeiras. Você vai ter um tempo, mas assim, o torcedor ele vai falar, tá bom, então daqui 3, 4 jogos eu espero a resposta do Vasco. Não, pelo menos o comprometimento dos jogadores ali, algo que aconteceu ontem, não pode voltar a acontecer. Ô Mari, a gente falava sobre a exigência, né? O alto nível de exigência que o rubro-negro tinha em relação ao time do Tite. E às vezes a gente falava assim, poxa, é até um pouco exagerado cobrar desse jeito. Quando vence do jeito que venceu ontem, mostra que o torcedor tinha razão em fazer aquela cobrança? Em exigir esse futebol que o Flamengo apresentou ontem? Sim, porque aí o torcedor ele fica com a percepção de que esses jogadores escolhem as partidas para desempenhar dessa maneira. Sim, já pegou adversários fracos também e não teve esse tipo de exibição. Já pegou outros desafios, como o adversário pode ser inferior, mas se fecha, não dá espaço, complica a situação e o Flamengo não encontrou alternativas. Então a gente já viu o Flamengo passar por isso na temporada. O torcedor ele fica com a impressão de que esse é o que o Flamengo pode oferecer. É o que o Arrascaeta pode oferecer, é que o Gabigol pode oferecer fazendo gols, enfim. Esse é o Flamengo. O torcedor quer ver esse Flamengo na Libertadores. Ele pode não aparecer sempre, mas ele já teve oportunidades de aparecer nessa temporada e não apareceu. Não é um Flamengo que morreu em 2019, nunca mais apareceu e deu sinais. Ele melhorou, inclusive. Ele trouxe gente de calibre também. Tem exibições, tem momentos que esse Flamengo consegue aparecer e é isso que o torcedor quer, né? Mas eu acho que foi... É diferente, né? Então vamos falar de Vasco e Flamengo. Temos personagens do jogo? Então vamos lá. O que aconteceu? Lembrando, para a gente falar um pouco do lado do Flamengo, para destacar um pouco. O Flamengo fez 6 ontem, tinha feito 4 no Bolívar, 3 no Milionários. 2 no Corinthians. 2 no Corinthians. O Flamengo tá fazendo gol. Ontem arrebentou a boca do balão. E o Vasco tomou 4 do Criciúma outro dia. Ontem levou 6. Pior defesa do Campeonato Brasileiro. Pior defesa do Campeonato Brasileiro. 17 gols sofridos. E aí, juntou tudo isso e acabou com aquele equilíbrio de rivalidade, ô Dona? Equilíbrio de rivalidade? Há muito tempo não tem esse equilíbrio, né? Essa é a verdade. O Flamengo ele tá em outro nível esportivo. E econômico. Econômico, né, de gestão, de elenco, comissão técnica. O Flamengo vem sendo um protagonista do futebol sul-americano, né? Brigando por todas as taças, levantando muitos títulos. Então, assim, essa goleada que a gente viu ontem, a maior da história do Flamengo no Clássico, esse 6-1, ela já estava sendo ensaiada há muito tempo, Abel. Há muito tempo. Se for pegar a história do Clássico, recorte recente, o Flamengo deu algumas goleadas no Vasco.
Até com o Sampaoli. Recentemente, no último Campeonato Brasileiro. Quanto foi com o São Paulo? 4, né? 4-0? Não lembro se foi 4-0 ou 4-1, já perdi até as contas aqui. Mas já estava sendo ensaiado há muito tempo por conta dessa diferença, né, de projeto, por conta da qualidade que o Flamengo tem e toda a fragilidade de tudo que acontece, né, o amadorismo do Vasco, as escolhas erradas. Isso ontem se tornou uma certeza, se tornou algo concreto. E eu vou te falar, pelo que foi o jogo, ficou barato. Era para ter sido mais. 30 finalizações do Flamengo no jogo. 18 chutes no gol. E aí, a gente vai de novo aí para falar sobre o Tite, né? É um momento muito positivo do Flamengo na temporada. O Flamengo está crescendo coletivamente, está mostrando evolução. Acho que ele encontra o time ali com o De La Cruz como o segundo homem, o Gerson muito bem ali como meia pela direita. O Cebolinha, ele gera um impacto muito grande na esquerda. O Arrascaeta ontem voltando a jogar bem. O Pedro, artilheiro do país. O Flamengo está produzindo... Cebolinha se movimentando, né? Mais pelo lado esquerdo, mas, por exemplo, ele fez a jogada do gol do Pedro pelo lado direito. Sim, né? Ali no escanteio curto, né? Cobrado. Jogada trabalhada. Então, assim, o Tite ele foi muito cobrado, acho até com razão. O Flamengo não vinha apresentando um bom futebol, né? Um time muito previsível, muito engessado com bola. Mas ele conseguiu encontrar a solução, ele conseguiu encontrar a melhor engrenagem possível. O Flamengo ontem produziu e amassou o Vasco, encaixando pressão na série de bola, não pisando no freio. Ontem, o torcedor do Flamengo, que gosta muito desse DNA ofensivo, se sentiu representado, né? Foi uma festa rubro-negra. Por quê? Aplicou um 6-1, que era para ter sido mais. Das 30 finalizações, 18 foram no gol do Léo Jardim, que teve que trabalhar demais. E aí você tem gol do Gabigol, você tem gol do Bruno Henrique, você tem gol e grande atuação do Arrascaeta, Cebolinha deitando gol e rolando, gol do Pedro, ou seja, os símbolos dessa era vitoriosa do Flamengo fazendo gols, né? Uma grande atuação, a melhor apresentação do Flamengo 2024, assim, disparada. Mas o Flamengo ontem jogou muita bola. Nossa Senhora. Flamengo ontem, a gente voltou a ver o Arrascaeta no melhor e fazia tempo que a torcida cobrava uma atuação dessas do Arrascaeta. A gente viu muita associação do Flamengo, muito jogo por dentro. Então é um time que emplacou 4 jogos seguidos de boas atuações, só sofreu um gol e tem sido mais equilibrado, como o Tite prometeu. Então foi uma atuação realmente de gala do Flamengo. Queira ou não, mesmo o Vasco com um jogador expulso, é um clássico, envolve ali rivalidade, envolve o brio dos jogadores. E o Flamengo mostrou fome, mostrou intensidade. Então esse mérito não pode ser apagado. E aí, eu acho que o rótulo que colocam no Tite de técnico retranqueiro é injusto. Muito injusto por tudo que ele... Em determinado momento da carreira dele, eu até concordo que ele era um técnico mais baseado aí no sistema defensivo organizado, né? Buscava mais um jogo direto, mais eficiência. Eu citei várias vezes, desculpa te interromper, mas em cima do que você está falando, mantendo o seu raciocínio, eu já citei várias vezes aqui a diferença do Corinthians campeão brasileiro com o Tite em 2011 e o Corinthians campeão brasileiro com o Tite em 2015 é completamente diferente. Totalmente Quando diferente. Ele podia, ele abria, né? O time de 2015 era avassalador, era um time ofensivo, criativo, envolvente. Era um time que fazia muitos gols, era envolvente. E o de 2011 foi campeão, não se tira os méritos. Sim. Mas o Tite foi criticado por corintianos durante a campanha, que chamavam de empatite. Sim. Teve muito 1-0, foi campeão. Fazia o gol, fazia o gol, segurava, né? Segurava um pouquinho a casinha. Contou alguma gordurinha boa no começo do campeonato, que era uma estratégia do Tite. Mas quando ele tem pé de obra qualificado, ele não se nega a propor um futebol melhor. O que acontece é que no Flamengo a expectativa é muito grande sobre esse pé de obra qualificado. Então o Flamengo acaba fazendo ontem contra um rival o que na verdade a torcida vinha pedindo contra adversários até inferiores e essa goleada não saía, essa fome não saía, o freio de mão era puxado. Ontem foi tudo perfeito, foi contra o maior rival. E talvez as pessoas não saibam, mas o Tite não deu a coletiva, porque parece que teve um problema no joelho ali e deixou o filho falar. No DM, professor. Completa aí, eu interrompi o Donan, desculpa. Não, assim, eu acho que... Você falava que você não acha que o Tite seja retranqueiro. Principalmente de 2015 para cá, você citou muito bem esse Corinthians, eu acho que ele virou a chave, ele passou a crescer muito nesse jogo ofensivo, né, criativo. A seleção brasileira, a gente pode criticar o Tite por escolhas,
a falta ali de você tentar modificar algumas peças durante uma Copa do Mundo, mas a seleção do... O jogo contra a Croácia deu quantos chutes no gol? Sim, ele tinha um jogo ofensivo, O Brasil né? foi ofensivo contra a Croácia. Perdeu o jogo. Jogava com Casimiro, Paquetá, Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha e o Richarlison. Então, assim, era uma escalação ofensiva. E no Flamengo, tava precisando de um jogo como esse, assim. Eu acho que o torcedor, ele tinha um pouco de uma carência, de uma necessidade do Flamengo dar uma pancada no rival. Mas aquela com selo, assim, com um carimbo de superioridade. Porque ontem foi um jogo de submissão do Vasco. O Flamengo teve uma atuação de gala. Foi disparada a melhor apresentação do Flamengo no ano e a melhor pra mim desde que o Tite assumiu. Porque o Flamengo foi muito equilibrado defensivamente também, quando encaixou a pressão. Olha quantas bolas o Flamengo recuperou na saída do Vasco. O Vasco não conseguia ter a conexão de defesa e meio campo. E o Flamengo, ele construiu seus gols com um repertório imenso. Era pela esquerda, pela direita, por dentro. Acho que um grande acerto do Tite, para o time crescer, como o Brenner falou, foi... Eu acho que o entendimento dele de que o jogo forte do Flamengo é um jogo por dentro, de aproximação e associativo. Ele tentou muito com os pontas e acho que o Gerson encaixou muito bem ali pela direita, porque ele é um cara que tem capacidade de criar. E aí o mérito do técnico de não ser cabeça dura, né, Donan? Porque depois do jogo contra o Palestino, ele poderia se aferrar ali ao esquema com 2 pontas e não, ele buscou uma solução até pelo abatimento, tudo que representou aquela derrota pro Flamengo. Não, é justamente isso. E também porque tem opções, né? Ele pode escolher a forma de jogar, a característica de jogadores. Tem muita gente boa no elenco. Por exemplo, o Pulgar tá voltando agora. O Alan tá muito bem. Teve até um problema físico ontem no jogo, né? Tem que ver como é que vai ficar a situação dele. Mas o Alan, que era um cara que tava devendo, ele hoje tá sendo um jogador consistente no meio campo ali, né? Como um primeiro homem e o De La Cruz como um segundo homem de meio campo. Eu acho que o momento é bom, o momento é de evolução. O Flamengo tá sofrendo poucos gols e tá amassando os adversários. Tá sendo aquele Flamengo envolvente e criativo. A torcida tem que esperar show todo jogo? Não. Acho que é irreal você pensar isso. Na Libertadores é difícil você ganhar uma Libertadores dando show todo jogo. Vai ter jogo apertado, vai ter jogo de 1-0, vai ter jogo de decisão nos pênaltis, vai ter jogo com gol. Mas ficou devendo na primeira fase. Ficou. Isso é fato. E parece que há um entendimento interno de que podem jogar mais, tanto é que deram resposta. Os 2 últimos jogos foram melhores. Só lembrando, o Flamengo do show do Jorge Jesus, campeoníssimo brasileiro e Libertadores, teve jogos difíceis e duros na Libertadores também. O pessoal pensa que era tudo 10-0. Contra o Grêmio foi show, goleada, 5. Contra o Inter não foi. O gol do título. E antes do Inter, qual foi que o Flamengo passou nos pênaltis? Emelec, não foi? Mas ali o Jorge Jesus tinha acabado de chegar. Tinha acabado de chegar, mas mesmo assim, não é sempre que você vai ganhar com show, gente. O torcedor do Flamengo tem que esperar equilíbrio em posição. Jogo ofensivo. A virada histórica contra o River Plate não vem com show. Então, vem exatamente. num jogo, inclusive, muito difícil. Agora, o problema é que na amostragem recente, o Flamengo deixou de dar show muito mais por preguiça dele, Flamengo, por causa do freio de mão puxado, do que propriamente por exigência dos adversários. Dava para ter tido show contra Palestino, dava para ter tido show contra Milionários, dava para ter tido show contra Amazonas. Só para pegar 3 exemplos. Então não é também que o sarrafo estava lá em cima e que o adversário não deixa. Claro, Libertadores tem esses jogos, mas não foram esses jogos. Ou tem jogos que o time adversário também ali, se posta bem com aquele ferrolho lá atrás. Então, mas o Flamengo é difícil jogar às vezes. Esse é não foi o caso do Vasco ontem. O Flamengo se antecipava ao tirar o pé. E ontem isso não aconteceu. O Flamengo não tirou o pé. Voltando ao Flamengo, Marcos Braz falou sobre Gabigol. E vai esperar. Ele disse que vai esperar porque vem julgamento aí. Olha só. Eu acho que qualquer procura em cima do Gabriel, caso haja, só será feita ou efetivada depois por razões óbvias, depois do julgamento que vai ser no dia 7. O Gabriel é um atleta que é do Flamengo, contrato até o final do ano. A gente, lógico que numa situação normal já poderia, ou já deveria, ou já estaria com o contrato renovado. Não foi possível, por uma série de motivos, que independe dos motivos que estejam, mas eu acredito que depois da sexta-feira, com calma, com tranquilidade, a gente vai analisar e vai ver
quais são os próximos passos em relação ao Gabriel. O Marcos Braz, ele foi perguntado ali se já havia alguma novidade em relação à renovação do Gabigol e se já havia clubes interessados, se algum clube tinha feito contato, e aí ele deu essa resposta. Tá certo, né? Ele acha que ninguém vai fazer proposta, enfim, enquanto não for resolvido o caso dele, o julgamento, enquanto não aconteceu o julgamento, que é dia 7 agora, né? Em relação ao caso do doping lá, enfim. Então, é compasso de espera, é isso, professor? Não vamos esquecer que paixões à parte, isso é uma negociação. Tem dois lados de uma mesa, certo? Então o Flamengo seria, eu acho que até certo ponto, ingênuo de adiantar isso, adiantar valores, adiantar a negociação, pelo menos publicamente, enquanto essa situação não for resolvida. Ou um outro clube, por exemplo, Corinthians, que já mostrou interesse, vai fechar, porque a partir do meio do ano ele pode fechar um pré-contrato. Mas como que o clube vai fechar algo sem saber quando ele vai poder jogar? Se bem que no futebol brasileiro essas coisas acontecem, dependendo de quem leva quanto nessa negociação. Sim, mas aí sabe que acontece. Pode até fechar, professor, mas dependendo... já vai poder jogar em janeiro, ou só vai jogar ou o julgamento pode ser que ele só possa jogar em maio do ano que vem, ou em dezembro do ano que vem, não sei. Outra negociação. Uma condição, é isso. Em qualquer clube, Corinthians ou qualquer... Concorda? Por isso que eu estou falando, que é uma mesa de negociação, cada um tem que ver o que é melhor para si. Agora, claro que tem todo um contexto, né? O Gabigol tem essa idolatria toda, a idolatria anterior, mas que ultimamente teve um histórico, foi arranhada. Isso também dá um certo capital para o Flamengo não ir a público com aquela ânsia que se cobraria se o Gabigol ainda fosse o grande ídolo que foi. E ontem ele deu uma limpada de barra, né? Saiu o gol. Eu acho que quem assiste futebol sabia que ia sair o gol do Gabigol nesse jogo aí. Era o que faltava, era a cereja do bolo. E depois ele ainda postou nas redes sociais uma citação bíblica dos Coríntios. Né? E também não se ajuda, né? Aí também vou te dizer, né? O que ele quis dizer com isso, prof? Você que estuda, é um estudioso da Bíblia. Olha lá. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Em favor do Corinthians, Gabigol... Eu não sou especialista em assuntos bíblicos, mas acontece que quem cristianizou os coríntios, o povo de Corinto, foi São Paulo. Leitura de São Paulo aos Coríntios. Então ele pode ir para São Paulo também. Numa leitura mais ampla, mas esse tipo de citação bíblica ligada aos Coríntios é bastante comum. Né? Agora, ele não teve a sensibilidade... Acabou de aparecer com a camisa do Corinthians. Aí vem com citação bíblica dos Coríntios. Dos Coríntios. Agora, assim, o Braz, eu acho que ele foi correto foi coletiva, né? Na entrevista dele ali. O momento é de cautela, de você esperar a questão da punição dele, né? Se vai ser ampliada, se vai ser mantida, se ele vai estar livre para jogar. Ou se vai ser absolvido. Pode ser absolvido também, o Gabigol. Eu acho que o gol de ontem não é uma virada de página completa. Óbvio que ele é um ídolo eterno do clube, da torcida, mas é uma torcida que ainda está machucada, ainda está magoada. Mas depende dele, né, para que ele consiga essa recuperação dentro do Flamengo e até se for muito bem, se for um jogador importante para o Tite, para essa equipe, quem sabe uma renovação, que eu acho que é até improvável, que existiu já um desgaste nessa relação. Mas o Braz tem que esperar e assim como os outros clubes também precisam esperar, né, para ver como é que vai ficar essa situação dele. Agora eu só queria citar uma situação do Tite, porque o Tite, a gente sempre fala muito sobre o Tite técnico, parte tática, o grande técnico que ele é, vitorioso, e a gente fala muito sobre a capacidade que ele tem da gestão, né, dos jogadores, a questão humana. Eu acho que ele foi muito grande, muito sensível e inteligente ao esperar o momento certo para colocar o Gabigol. Porque ele poderia ter colocado o Gabigol logo depois, né, no jogo logo depois que a bomba explodiu, né? Que a torcida estava nervosa. Ele teria ali uma reação, um cenário muito mais hostil da torcida rubro-negra. E ontem foi um momento favorável demais para o Gabigol, porque era um clássico contra o Vasco, uma goleada, um baile, a torcida em êxtase,
um ambiente muito positivo para ele jogar. E vai não pensar em xingar o cara? Quem que vai pensar? Quando tá dando uma lavada dessa no rival. Então, assim, tem muita gente... O cara tá só dando risada, tomando cervejinha. Foi um ambiente perfeito, Abel. Foi um ambiente perfeito. O cavalo passou, o Tite falou, sobe, Gabigol. E assim, pra quem fala, né, tem muita gente que fala isso. O Tite não gosta do Gabigol. Se ele não gostasse do Gabigol, ele tinha jogado o Gabigol os Leões. Logo no jogo seguinte que ele ia tomar vaia, ia tomar xingamento. Então, assim, eu consigo entender que ele preservou também um atleta nessa questão humana e preservou a história que o Gabigol tem no Flamengo. Que o Gabigol não preservou errando, colocando a camisa do Corinthians. Que foi um erro. E acho que ele merece a cobrança. Então, assim, acho que o Tite ele foi muito sensível ao esperar o momento ideal para colocar ele em campo. E ele acabou fazendo o gol, que já era muito anunciado, né? Quando ele entrou em campo, encontrando um Vasco extremamente frágil. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que aplicou uma baita goleada, uma das maiores goleadas da história do Clássico, 6-1 para cima do Vasco, né? Teve gol de todo mundo praticamente ontem, metade do time fez gol ontem, né? Cebolinha, Pedro, Bruno Henrique, Gabigol, Davi Luiz fez gols, né? Então foi Arrascaeta, então foi gol de todo jeito. Vocês escolhem qual tipo de gol você quer. Se vocês querem gol de peito, de fora da área, de oportunismo, gol cobrindo o goleiro, o de Arrascaeta, que faz aquela jogada, o goleiro vem, ele dá só um toquezinho, né? Foi gol de todo jeito, né? E esse time do Flamengo é um time avassalador, quando quer, né? E principalmente num clássico, demonstrou que o time do Flamengo tá tendo, né? Deu pra ver ontem, é como se fosse o time do Jorge Jesus jogando ontem, se vocês me dão a licença da palavra. Deu pra imaginar um pouquinho, deu pra sentir o gosto um pouquinho dos jogos a lá estilo Jorge Jesus, que quanto mais gol fazia, mais queria. E foi o que aconteceu ontem. Quanto mais gol o Flamengo fazia, mais queria fazer gols, né? E isso aí é muito bom. Isso é muito bom para o time, isso é muito bom para a torcida, né? Foi uma vitória magistral. Não poderia ser diferente essa vitória do Flamengo ontem para cima do Vasco. E vocês, o que é que vocês acharam? Qual adjetivo vocês usariam para essa vitória magistral em cima do Vasco? Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!